O juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11. Livros é o Evangelho. São 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro fala do livro de Apocalipse. Vamos confirmar, portanto, livros. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Está revelado em Apocalipse 14, 6. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está revelado em Apocalipse 14, 7. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, fala do evangelho, 4 livros. Então Jesus está afirmando: será. Ninguém poderá ir contra a vontade de Deus. Olha o que revela 1 Pedro 4,17. Pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, está aqui, até 1 Pedro estava se referindo também ao Evangelho. Livro Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro não revelado mais por profeta, e sim por um discípulo chamado João. Este é o mistério. Lembra do que eu falei de Lucas 16, 16? Em que diz: a lei e os profetas duraram até João, teve a sua duração. E o livro de Apocalipse, ele foi revelado a um discípulo chamado João. Para quê? Para que nós não venhamos estar nos profetas. Olha o mistério. Então é o Evangelho, livro de Apocalipse. Olha a confirmação em que revela Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, 18. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Fala, portanto, essa revelação está em Apocalipse 22, 18. Portanto, fala do livro de Apocalipse, um livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Na revelação do calendário, cujo ano é de 360 dias, revelado no livro de Apocalipse, e quando chegar na revelação do calendário, eu vou mostrar onde estão esses versículos. Aqueles ou aquele que acrescentou 5 dias a mais, e dizem que há 365 dias, as pragas do Apocalipse 22, 18,
é uma das provas do seu cumprimento. Agora eu vou falar de testemunhas. 2 profetas como testemunhas. Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Fala de 2 profetas. Estas 2 testemunhas são profetas limitados até João, como revela Lucas 16:16. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Portanto, esses 2 profetas estão dentro da limitação até João. Os discípulos, como testemunhas, falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Lucas 24:36. Ler Lucas 24, de 37 a 47. Lucas 24:48. Vós sois testemunhas destas coisas. Portanto, está se referindo aos discípulos da época, que ele escolheu, não a nós. Paulo como testemunha. Atos 26:16. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. João 1:6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João 1:7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Olha o que revela Atos 1:22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Fala de Matias. Portanto, o que Deus considerou como testemunha está escrito. Eu não posso modificar.